a, em primeiro momento, por exemplo, a alta direção, CEO, presidente de empresas, não existe diferenças marcantes, porque basicamente são cargos globalizados. Você tem um presidente que hoje trabalha aqui no Brasil, outros trabalham nos Estados Unidos, trabalham na Europa, trabalham na Ásia, e normalmente a cobrança dessas pessoas é uma cobrança bastante uniforme em todo lugar. O gerente brasileiro, ele tem uma habilidade maior em trabalhar num momento adverso. Ele tem, normalmente acontece uma séria situação, sempre aparecem situações novas, um pouco diferente do mercado americano, que o americano você tem um planejamento de longo prazo, as coisas são mais estáveis, você tem uma visão de longo prazo. O gerente americano, você tem mais normas a serem seguidas, é um gerente mais by the book. O gerente brasileiro sempre tem um desafio colocado na frente, porque normalmente a gente trabalha aqui com taxas de dólar que podem ser variáveis. O câmbio varia. Por exemplo, você tem uma empresa que tem uma meta a ser cumprida para o board americano e tem uma variação na taxa cambial, por exemplo. O que vai acontecer? Então, o faturamento teu vai ter que ser 20%, 30% maior. O que você vai fazer? Porque você tem que prestar conta para o board americano em dólar. Então, você tem que tomar atitudes, tem que ter alternativas, tem que ser bastante imaginativo, certo? No caso, a parte de demissão, a gente tem que ter um cuidado muito grande, certo? A demissão, normalmente, é o chefe quem demite. Existe um cuidado do ponto de vista de você ter um sentimento das pessoas, porque as pessoas às vezes trabalham 5, 10, 15 anos numa empresa, e você perder aquilo, chegar no, você não está demitido, sabe? Isso normalmente não é assim que acontece. Existem até casos que acontecem isso, mas não é regra geral. Você tem um contato com a pessoa, você explica por que está sendo demitida, porque eu acho que é uma coisa que é muito importante, você explicar exatamente quais são as causas da demissão. Baixo rendimento, uma crise financeira da empresa. Eu acho que é importante a pessoa estar ciente. Existem processos de avaliação contínuos que você vai mostrando para a pessoa que o rendimento dela não está bom. Então, tem várias ferramentas disponíveis para o gerente, tá, para poder fazer uma demissão, digamos assim, não é humana, mas é uma demissão aceitável, uma demissão que não tenha repercussão, possa melindrar o menos possível o profissional. Uma coisa que eu acho que é bem marcante a diferença é que no Brasil você tem uma coisa de muito mais contato físico do que você tem nos relacionamentos americanos, dentro do escritório americano. Aqui você chega, você cumprimenta, você dá beijo, você dá 2 beijos na face, você tem um toque, você encosta nas pessoas. Nos Estados Unidos isso é muito mais, você tem um certo distanciamento com as pessoas, tá? Você tem um cuidado sobre assédio muito maior nos Estados Unidos. Existe uma preocupação aqui no Brasil, mas é muito, muito menor, em virtude uma questão cultural, certo? Nos Estados Unidos, às vezes, você não entra no elevador se tiver uma mulher sozinha. Tá? Então, isso acontece. Aqui no Brasil nunca vai acontecer isso. Entendeu? Um outro ponto que eu vejo, assim, o relacionamento entre as pessoas, eu acho que é mais respeitoso nos Estados Unidos, de chefe, por exemplo, lá você não vai ver um chefe gritando, se tiver são exceções, mas aqui no Brasil às vezes você tem isso, o cara fica pela pressão que a própria empresa exerce às vezes, você tem umas reações que você leva, grita, às vezes bate na mesa, tem alguns casos que podem acontecer isso. Eu vejo uma grande diferença aí, que eu acho que questão de tempo, é uma questão de planejamento. O americano, ele sabe se planejar melhor. Ele tem um planejamento melhor que o brasileiro. E isso acho que acarreta essa questão de horário. Porque, por exemplo, o que pode acontecer é que o brasileiro queira fazer 3 reuniões numa manhã, e não existe tempo hábil para aquela reunião. Às vezes ele tem tempo suficiente para fazer 2, mas ele pretende fazer 3 porque acha que vai dar o tempo, e não faz as 3, então aquela última reunião fica atrasada e vai começar, isso passa a acontecer.
Então passa a ter essa visão de falta de comprometimento. Eu acho que não é falta de comprometimento, eu acho que é muito mais uma falta de planejamento. Por exemplo, o americano, ele não sai de casa sem saber o que vai acontecer, ele olha a meteorologia, ele sabe o que vai acontecer. Se ele não vai conseguir fazer, ele vai e avisa que não vai dar, entendeu? Você tem eu acho que esse é a grande diferença.